Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, sejam bem-vindos, nossos irmãos novos convertidos. Hoje nós vamos estar apresentando aos irmãos a nossa lição de número 6, que tem como tema aí, crendo em Jesus Cristo. A nossa meditação, ela se encontra em João, capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o tema-chave da nossa lição de número 6, que vai apontar para a pessoa de Cristo, o único que pode, na realidade, dar a vida eterna àquele que nele crê. O verbo crer, como os irmãos já sabem, de acordo com a lição de número 1, que já foi apresentada para os irmãos, o verbo crer, ele envolve relacionamento, ele envolve comunhão e ele envolve prática do Evangelho. Ou seja, não é meramente acreditar em Cristo, é ter um relacionamento com Cristo, ser obediente aos seus mandamentos. Então, a essas pessoas que creem ao ponto de ter uma comunhão com Cristo, a esses, ainda que ele esteja morto, ele vai viver. Lembrando que a expressão viverá e o verbo viverá está relacionado à vida eterna com Cristo. A nossa introdução, ela diz assim: no Antigo Testamento é visível, as várias manifestações de Deus a algumas pessoas. Então, algumas pessoas do Antigo Testamento, elas vivenciaram algumas manifestações ou aparições de Deus. Aqui nós temos algum exemplo, como Abraão, Moisés, Jacó, mas tivemos outros também. Então, de alguma forma, de alguma maneira, Deus, ele apareceu a essas pessoas, e também a outras pessoas, mas todas as vezes que Deus apareceu a alguém, ele apareceu com um objetivo, com um propósito. Porém, observa-se que ele não apresentou-se, ou apareceu, ou manifestou-se a todas as pessoas do Antigo Testamento, mas algumas pessoas em específico. E sempre que ele apareceu, havia um propósito e havia um objetivo. Então, no Novo Testamento, Deus, ele se manifesta a todos. Ou seja, no Antigo, ele se manifesta individualmente a algumas pessoas, mas no Novo Testamento, Deus se manifesta a todos. Como, João capítulo 1, versículo 14, vai nos explicar que Jesus, ele veio em carne e habitou entre nós. Então, aquele homem chamado Jesus, que era Deus, na realidade, era o próprio Deus se manifestando às pessoas daquela geração. Então, o Novo Testamento vai nos mostrar que Deus, ele se manifestou aos homens, Mas de que forma? De que maneira? De uma forma física e humana. Por quê? O ser humano não tem condições de ver Deus da forma que ele é e permanecer vivo, sem ser prejudicado. Então, Deus vai se manifestar ao ser humano na forma que o ser humano consegue aí sobreviver. Então, é na nova aliança que Deus vem e habita entre os homens, através do Filho chamado Jesus. Jesus se revela ao ser humano como o único caminho, a verdade e a vida, como a luz do mundo, o único que pode tirar o pecado do mundo. Ou seja, a pessoa de Cristo é revelada aí nas páginas do Novo Testamento, não somente como ser humano, como Deus no meio do povo, mas ele se manifesta também, é revelado também ele como sendo o único caminho. Algumas pessoas compreendem, e até compreendem errado, que o caminho são instituições, são religiões. Então, temos algumas religiões que dizem, não, se alguém quiser ser salvo, tem que vir para cá. É muito comum a gente ouvir isso. Algumas religiões que dizem isso, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormonismo e outras, Essas pessoas, as pessoas que representam essas instituições, elas dizem que a salvação
ou o caminho que leva à salvação está lá, nessas denominações, né? Mas o que é que o Novo Testamento nos revela? O Novo Testamento nos revela que o único caminho não é uma instituição religiosa, é o próprio Jesus. As instituições chamadas de igrejas, comunidades ou outro nome qualquer, são apenas prédios ou edifícios que foram criados pelo homem para aglomerar, congregar a igreja do Senhor, aqueles que foram salvos, aqueles que já estão no caminho chamado Jesus. Mas instituição nenhuma pode se autodeclarar como o único caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus é a luz do mundo e o único que pode tirar o pecado do mundo. E uma coisa interessante isso aqui, muitas pessoas não querem se converter a Cristo porque diz, não, eu sou um pecador, eu preciso tirar muita coisa da minha vida, deixar muita coisa da minha vida, eu tenho que abandonar uma série de coisas para mim ir para a igreja, porque não adianta eu estar na igreja fazendo isso ou aquilo outro. Eles não compreendem que o ser humano nenhum jamais consegue tirar os seus próprios pecados. Se assim ele fizesse, Jesus não precisaria vir para morrer por nós pecadores. João, quando viu Jesus se aproximando dele para ser batizado, o que foi que João o Batista diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a única pessoa que tira pecado é Jesus. O ser humano sem Cristo, ele não consegue tirar nada da vida dele, abandonar quase nada da vida dele. Então, o pecado que está na natureza humana só é arrancado através de Cristo, né? E para isso, essa pessoa tem que crer em Jesus de todo o seu coração. Então, enquanto o Antigo Testamento, o Messias, né, era conhecido apenas de forma profética, não se sabia o nome dele, por exemplo, né, apontava para uma pessoa, né, mas isso era profecia, nós não tínhamos uma clareza total de quem seria essa pessoa, porque nenhuma profecia revelava o seu nome, né? Então, no Novo Testamento, ele é visto sendo observado, tocado, reverenciado, adorado, pregando, ensinando, morrendo, né? Mas ressuscitando ao terceiro dia. Então, no Novo Testamento, é revelado quem é o Messias profeticamente falado e registrado nas páginas do Antigo Testamento, né? E a gente vai saber disso por quê? Porque associando a vida da pessoa de Cristo ao que as profecias do Antigo Testamento falam, então nós logo reconhecemos que Jesus era esse Messias que era tão falado aí no Antigo Testamento. O nosso primeiro ponto, né, que diz o nosso Senhor, né? O que é que diz sobre Cristo? O que é o Senhor, né? Essa expressão Senhor também ela foi estabelecida, utilizada na pessoa de Jesus, e com motivo, é claro, né? Jesus ele não era somente chamado Cristo, mas também chamado de Senhor. Essa expressão Senhor era muito utilizada no contexto da época, principalmente quando alguém era dono de alguém, né? Alguém era dono de uma pessoa que era o escravo. Então se dizia que o senhor daquele escravo era fulano de tal. Então a ideia de Senhor em Jesus é a mesma. Por exemplo, os cristãos, aqueles que pertencem à igreja de Cristo, têm ele como seu Senhor. Por quê? Porque Cristo é o dono da igreja. Ele é dono dos cristãos, né? Por isso que Paulo, quando estava perseguindo a igreja, que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Então, a igreja é dele e é corpo dele, logo é parte dele, porque ele é dono da igreja. Então, é uma coisa que está relacionada também ao sentido de Senhor da época, né? Então, Jesus chamado Cristo, o nome Jesus que foi dado ao Filho de Deus é, na realidade, o nome do Messias, né, profetizado no Antigo Testamento. Como eu falei,
no Antigo Testamento traz as profecias sobre Jesus, mas não traz o nome dele, né? O nome Jesus, ele vai associado à pessoa do Messias, vai surgir no Novo Testamento. Não é que o Antigo Testamento viesse dizendo que o nome do Salvador seria Messias. Messias não é um nome, é um título, é o que ele significa, né? Então a palavra Messias significa o quê? Salvador. Ou seja, essa palavra não seria o nome do Filho de Deus, mas o que ele seria, um Salvador. Então, se alguém quiser salvação, só vai encontrar em uma pessoa. Quem? Em Jesus. E essa expressão salvação está relacionada a quê? A vida financeira da pessoa, a vida sentimental da pessoa, as condições sociais da pessoa, as condições de saúde precária da pessoa. Não. A expressão salvação está relacionado à vida eterna. Então, ele veio salvar o ser humano da sua condição de condenado, né? E é claro, ele também nos salva da nossa condição social, se for necessário, da nossa condição de enfermidade, se for necessário, salva a nossa condição matrimonial quando está precário também. Só que o foco do Salvador é nos salvar da condenação eterna. Alguém quer ser salvo, não adianta buscar salvação em outros deuses, que os outros deuses não existem na realidade, né? Ou em outra coisa. Não, quer ser salvo, é Jesus. Mas eu posso ser bom o suficiente ao ponto de me salvar? Não. Só Cristo pode te salvar. Ninguém é tão bom o suficiente para alcançar a salvação sozinho. Então, no Novo Testamento, Jesus, o Messias profético do Antigo Testamento, ele é chamado de o Cristo, né? E o que significa Cristo? O Messias seria ungido de Deus, por isso Jesus foi chamado de Cristo, porque essa palavra significa ungido. Muitas pessoas até acreditam, né, que a palavra Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Na realidade, nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, as pessoas nem sobrenome tinham. Então, haviam várias pessoas chamadas de Jesus, havia várias pessoas chamadas de João, de Pedro. Então, para relacionar esse Jesus ao Messias, então foi utilizada a palavra Cristo, que na realidade é possivelmente uma tradução da palavra Messias, né, para o grego, já que o Messias seria uma pessoa ungida, uma pessoa separada por Deus. Então, Jesus, o Cristo, é a expressão mais correta que deve ser utilizada, né? Não Jesus Cristo, não, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, né? O Salvador, o Filho de Deus. Jesus, o nosso Senhor, né? É aquele que veio salvar todos da sua condição de condenado. Como eu já falei anteriormente, por quê? Porque todos pecaram, né? Estão afastados da glória de Deus. Romanos 3:23 nos traz essa informação aí. O ser humano ele estava condenado por conta dos seus pecados e delitos. Então foi necessário Jesus ele vir com esse objetivo, né? Então, o objetivo principal de Jesus é salvar o ser humano. Então, o ser humano ele é incapaz de salvar a si mesmo. Por isso, Deus enviou o Salvador. E, através dessa fé em Jesus, né, esse fosse salvo. Então, o que acontece? Vamos entender aqui a ideia de salvação. Deus olhou dos céus e a terra e viu uma humanidade pecadora, que não tinha condições de se auto-justificar, não tinha condições de salvar a si mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele envia o seu filho que já estava profetizado nas páginas do Antigo Testamento. Para quê? Para salvar. Agora ele vem salvar quem? Ele vem salvar um grupo de pessoas. Que grupo é esse? Aquele que viesse a exercer fé nele, que viesse a acreditar
que ele era o enviado de Deus. Lembrando, não meramente acreditar ao ponto de se unir com ele através do seu evangelho. Então, a esses aí foi dado aí o privilégio de serem salvos, né? Por isso que João 3,16 vai nos trazer aquele versículo tão famoso, né? Então, assim como o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, ele também não é capaz de deixar o pecado por si mesmo. Ele primeiro precisa de Jesus. Então, João 15:5, o que é que Jesus vai dizer? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se alguém é pecador, e que é, porque todos são, e acha que antes de chegar a Cristo ele precisa abandonar os seus erros, os seus pecados, essa pessoa nunca vai vir a Cristo. Por quê? O ser humano, ele é escravo do pecado. O pecado escraviza ele. E quando nós entendemos a ideia de escravidão no contexto do Antigo e do Novo Testamento, o que é que nós compreendemos? Que o escravo, ele não tem liberdade, ele não tem domínio próprio, ele é mandado, ele é direcionado por alguém. Ele faz o que alguém manda, ele não é dono de si mesmo. Então, o homem, o ser humano, sendo escravo do pecado, ele está dentro dessa mesma ideia. Ele é, na realidade, mandado pelo pecado, ele faz aquilo que a natureza pecaminosa dele ordena. Ele está preso 100%, né? Então, o que é que ele precisa para ser liberto dessa escravidão? Ele precisa crer no Evangelho de todo o seu coração. Então, quando ele crê no Evangelho de todo o seu coração, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Jesus, que é o único que arranca o pecado da humanidade, ele vai tirar o domínio do pecado dessa pessoa. A partir de então, essa pessoa vai conseguir dizer não para o pecado que ele dominava, né? Então é importante que entenda aí uma coisa: quem salva e tira pecado é Jesus. Ninguém salva ninguém e ninguém tira pecado de ninguém. Tudo isso acontece de uma forma sobrenatural quando essa pessoa crê em Jesus de todo o seu coração. Então vemos aqui João capítulo 1, versículo 29, né? A expressão que foi dita em relação a Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então imagine aí o pior pecado que você possa imaginar, que você diga isso: ah, é impossível. Se essa pessoa crê em Cristo de todo o seu coração, ao ponto de se unir com ele, então Jesus ele vai dar liberdade a essa pessoa. Essa pessoa vai conseguir abandonar todo tipo de pecado que você possa imaginar. Ou seja, não existe pecado forte o suficiente para o sangue de Jesus. Então, a partir do momento em que alguém crê em Jesus de todo o coração, o Senhor o salva e tira o domínio do pecado de sobre essa pessoa. Logo, ele não é mais escravo do pecado. Então, vamos enfatizar uma coisa aqui. As pessoas hoje têm uma ideia errada. Qual é a ideia que é disseminada aí no nosso meio, né? Que a pessoa tem que se esforçar muito para abandonar isso, abandonar aquilo, ou até mesmo para ser salvo. Na realidade, ele tem que crer de todo o coração. Aqueles que não crêem de todo o coração, vai se esforçar e nunca vai conseguir, porque ele não creu de todo o coração. Ele tem que se entregar de espírito, alma e corpo ao Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é o único que tem domínio sobre o pecado. Então você direciona a sua fé total em Cristo e se dispõe a Ele, a obedecer a Ele. A partir de então, tudo aquilo que você acha impossível deixar, isso vai ser arrancado da sua vida de uma forma sobrenatural e muitas vezes você nem percebe.
Então agora, depois de salvo, né, o cristão pode abandonar todo tipo de pecado, não importando aí qual seja esse pecado, porque Jesus tirou dessa pessoa o domínio do pecado e da morte eterna, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, sem Cristo, todo esforço é em vão. Com Cristo, basta a tua fé, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O esforço humano é para continuar em obediência a Deus, né? Não para ser salvo. Você já foi salvo. Você foi salvo para quê? Para ser liberto do pecado. Você foi salvo para quê? Para obedecer o Evangelho. Você foi salvo para ter a vida eterna. Então você, nesse período que você se encontra de salvação, o seu esforço é para se manter na presença do Cristo, né? Ou seja, em Cristo o cristão é livre do pecado para viver em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus, né? Gálatas capítulo 5 e versículo de número 13, Paulo disse: porque vocês, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Por que eu enfatizei isso? Porque algumas denominações têm aí anunciado um evangelho diferente, né? Dizendo que agora você está livre e continua do mesmo jeito, né? Continua com os mesmos comportamentos mundanos, com o mesmo tipo de mentalidade, né? Apenas está congregando em uma denominação, está cantando, está louvando, está chorando, né? Está expressando aí as suas emoções em algum tipo de culto, né? Mas que não houve transformação nenhuma. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Eles estão usando aí da liberdade para dar ocasião à carne. Então, isso não é liberdade, né? O cristão ele foi livre do pecado para viver na presença de Deus em obediência e não praticando aí as antigas obras, né? Nesse 1.2 a gente vai ver a questão do logos, né? O que é logos? Essa palavra é um termo grego que em português pode ser traduzido por duas palavras, verbo ou palavra. Então você pode encontrar traduções que vêm traduzir o logos aí como verbo ou como palavra, né? Então esse vocábulo aí, logos, ele foi utilizado pelo apóstolo João no Evangelho, João capítulo 1, versículo de número 1, né? Que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. Ele está relacionando a pessoa de Cristo ao verbo de Deus, ou seja, a palavra pronunciada pelo próprio Deus, mas que na realidade seria o próprio Deus. Então, de acordo com o texto de João, o Cristo que nós cremos não é apenas a palavra de Deus, mas o próprio Deus. João também escreveu dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas. No versículo 3, ele vai dizer que Jesus criou todas as coisas e nada sem ele do que foi feito se fez. Então, ele como Deus, ele estava no ato da criação de todas as coisas. É importante a gente ter cuidado com traduções bíblicas, porque a tradução no texto grego dos originais, né, diz todas as coisas foram feitas por ele, mas você pode encontrar traduções deturbadas que não vão trazer assim, né? Por exemplo, nós temos uma tradução, que é a tradução Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, que vai trazer o texto de Colossenses, praticamente esse texto aí de João, mas vai colocar a expressão outras, né? E vai dizer que Jesus ele criou todas as outras coisas, dando aquela ideia de que primeiro ele foi criado para criar as outras coisas. Mas o texto em grego, tanto de Colossenses como esse de João 1 e 3, não vai trazer assim. Isso aí é uma manipulação da sociedade aí, Torre de Vigília, né?
Nesse ponto aqui, 1.3, nós temos aqui o assunto que ele foi feito servo e senhor. Vamos entender essa ideia de servo e essa ideia de senhor, né? O que é que Filipenses vai nos dizer? Filipenses vai nos dizer assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo nos informar que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, ele não quis roubar, né, usurpar, tomar o lugar de Deus ou querer ser igual a Deus. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai se esvaziar. O apóstolo Paulo está direcionando esse texto à condição humana de Jesus. Ou seja, mesmo ele sendo Deus, ele se revestiu de quê? De carne. E habitou entre os homens. E ele, como um ser humano, o que foi que ele se fez? Ele se fez de servo. Então, ele mesmo sendo em forma de Deus, ele poderia muito bem reivindicar a sua posição divina, ele mesmo como ser humano, né? Mas não, ele vai se colocar na forma de servo, dando a entender, compreender que os seus seguidores deveriam fazer o mesmo, né? Então, apesar dos cristãos em todo o mundo crer que Jesus é o Messias, mas a maioria dos israelitas não creram em Jesus como o Messias, né? Atualmente os judeus ainda esperam o Messias. Então o Messias veio, esse Messias que veio era Deus entre os homens, mas como estava na forma de homem, ele se colocou como servo de Deus, como servo do Senhor, porém ele não foi aceito ou crido, né, pela maioria dos israelitas. Ele foi rejeitado como Messias, como Cristo, como o Salvador, né? Mas hoje há alguns conceitos errados do Messias. Dentro do judaísmo moderno, por exemplo, o Messias, a figura do Messias, é um assunto ainda muito discutido, né? Então, eles se dividem, cada grupo do judaísmo tem a sua própria percepção do Messias, né? Existe um grupo de judeus que dizem que o Messias não é um homem, mas é uma era, é um período, né? É algo bem estranho essa concepção. Isso é a concepção que alguns judeus, dentro da religião judaica, têm hoje. Mas, na época apostólica, nos diz que Jesus nasceu, a ideia de Messias que prevalecia em sua maioria era uma figura como tipo o rei Davi, né? Como uma pessoa poderosa, uma pessoa política, uma pessoa que era um estadista, era um monarca, era alguém que vinha liderar, né, a nação, né? Então essa ideia do Messias ser transmitida aí em Filipenses pela pessoa de Paulo como alguém que se fez servo, não entrava na definição de Messias da época, porque o Messias deles não ia ser um servo, ele ia ser alguém, né, que ia ter a maior posição do governo e queria libertar eles aí do domínio romano e etc. Hoje, dentro do judaísmo, essas visões elas são muito divididas, então eles não têm um padrão aí definido sobre a pessoa do Messias hoje, né? Outro grupo de judeus afirma que o Messias é uma pessoa que ainda não veio. Outro grupo minoritário do judaísmo crê que o Messias já veio e morreu, que inclusive era uma espécie de liderança entre esse grupo minoritário, né? Mas que não é o Jesus lá de 2000 anos atrás. E assim por diante. Então, eles não têm assim, uma definição padronizada aí da pessoa do Messias, né? Então, eles são muito divididos hoje em relação aí de quem vai ser, como será a pessoa do Messias, né? Mas, apesar dos judeus, em sua maioria, até hoje não crer
que Jesus é o Messias, mas o judeu chamado Paulo, né, escreveu o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, enquanto eles ainda estão lá, esses judeus até hoje discutem essa ideia de quem será o Messias, ou que será o Messias, há 2000 anos Paulo já descreveu como seria esse Messias, né? O seu nome estaria sobre todas as coisas, um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, e que ele é Cristo e é Senhor, é ungido de Deus e Senhor, Senhor como dono. Ele é o Criador de tudo, logo ele é dono, principalmente da igreja, né? Agora vamos ver a questão de Deus verdadeiro ou verdadeiro Deus. Então Jesus, ele é o Messias? É o Messias. É o Cristo? É o Cristo. Foi homem? Foi um homem de carne e osso que nasceu como qualquer ser humano, né? Então vamos entender essa ideia de que ele é o verdadeiro Deus. Então, o Jesus crido por todos nós, que fazemos a sua igreja, não é somente o Messias, mas Deus verdadeiro. Então vimos aí que ele é mais do que apenas um Salvador, né? Ele é Deus verdadeiro. E quem é que vai afirmar isso? Quem vai dizer isso não é meramente uma pessoa qualquer, não, é alguém que conviveu com ele. Quem? O João, o apóstolo, né? Então, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, João disse assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Jesus, o Filho de Deus. Então, quem vai transmitir a ideia de que Cristo é mais do que um Messias, ele é Deus verdadeiro, é o apóstolo João, né? Então, o apóstolo Paulo também, ele enfatizou a divindade do Messias, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, quando ele escreve que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Então, esses dois apóstolos, eles estão enfatizando que o Messias não seria meramente um ser humano, conforme o entendimento que havia na época, né? O entendimento que havia na época é que esse Messias que viria, ele seria um ser humano comum, só que enviado por Deus, direcionado por Deus para libertar o seu povo. Mas, de acordo com a visão apostólica, o Messias, ele não seria somente um ser humano. E ele não viria salvar apenas o povo da sua condição social. Ele vinha salvar o povo da sua condição de condenado. E outra, esse Messias seria o próprio Deus. Então, isso é uma coisa muito importante que o novo convertido ele precisa compreender quem é a figura verdadeira do Messias. O Messias é Jesus? É um Salvador? Mas ele é Deus, né? Isso é um pensamento apostólico de dois judeus, que foi Paulo e João, que se diferenciava do pensamento dos judeus da época, inclusive até os dias de hoje, né? Nenhum grupo dentro do judaísmo vai afirmar que o Messias, aí, que eles ainda estão esperando, né? Ele é divino, é Deus, tem divindade, né? De forma nenhuma. Mas o Novo Testamento vai atestar que o Messias, ele é Deus. Então, diante dos testemunhos escriturísticos aí dos apóstolos acerca da divindade de Jesus, porque Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo, precisou orar ao Pai, ele não era Deus. Então, os apóstolos aí, eles testemunharam a divindade de Jesus. Então, por que ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo? Ele não era Deus? Por que ele precisou orar ao Pai? Ele não era Deus?
Por que ele necessitou comer, beber água, dormir, etc.? Por que ele precisou das necessidades humanas? Ele não era Deus? Então, esses questionamentos não são questionamentos de hoje. Esses questionamentos eles surgiram já no primeiro século da igreja, o segundo século da igreja de Cristo. Por quê? Porque justamente o testemunho apostólico a respeito do Messias, que é Jesus, é que ele não era um mero salvador, ele era Deus. Porém, a partir do momento que ele também era um ser humano, ele passou, a sua divindade passou a ser questionada. Como poderia ser Deus entre os homens, esse Messias, e ao mesmo tempo ele ter necessidades humanas, necessidades fisiológicas, né? E ter a própria necessidade do Espírito Santo. Por exemplo, no dia do batismo, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele disse, certa vez na sinagoga, que o Espírito de Deus estava sobre ele para dar liberdade aos cativos, por exemplo, pregar o Evangelho aos pobres, por exemplo. Então, ele precisou do Espírito Santo para realizar proezas, milagres, maravilhas. Ele precisou do Espírito Santo para conhecer os corações dos hipócritas na época. Mas ele não era Deus. A divindade não estava no Messias. Por que ele necessitou de tudo isso? Para responder a todos esses questionamentos, é importante conhecer a doutrina da kenosis, né? Kenosis significa esvaziamento. Então, essa doutrina é chamada de ensino do esvaziamento de Jesus. Então, essa doutrina ela está baseada em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que é um texto que a gente já leu, né? Que diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Essa expressão esvaziou-se, no texto grego, é kenosis, né? Então, o termo esvaziou-se, ele vem desse vocábulo, kenosis. Paulo está falando da condição de Jesus como Deus, mas ao vir como ser humano, ele precisou se esvaziar, né? Então, ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas, ele não tem dependência de nada antes de nascer como ser humano, né? Então, quando ele vem como ser humano, então ele vai esvaziar-se. Agora, ele vai esvaziar-se de quê? Como é que a gente vai compreender aí essa expressão, né? Não é que Jesus deixou de ser Deus ao nascer de uma mulher. Apenas ele não utilizou de sua divindade em seu ministério terreno. Muitos irmãos nossos acreditam que ele realizou todos aqueles milagres, por exemplo, porque ele era Deus. Curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Ele não fez nada disso porque ele era Deus, de forma nenhuma. Ele fez aquilo porque Deus, o Pai e o Espírito Santo estavam com ele, né? Então, o texto diz que ele fez-se semelhante aos homens. Então, ele ficou na condição biológica, né? Igual a qualquer ser humano. Por isso que ele necessitou, né, de todas as necessidades fisiológicas do ser humano. Inclusive, uma das necessidades do ser humano é a necessidade de Deus. Ele necessitou do próprio Deus para fazer todo tipo de milagre que você possa imaginar. Vamos dar um exemplo. Quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, né, depois que ele manda Lázaro sair para fora, ele vai dizer o quê? Ele vai agradecer a Deus, dizendo: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Então, significa que ele orou, significa que ele pediu, significa que ele clamou. Então, ele como ser humano, ele necessitou aí do aval de Deus para tudo que ele ia fazer. Por quê? Porque agora ele estava na forma humana e ele não poderia utilizar da sua divindade. A sua divindade estava nele, mas ele não utilizava dessa divindade, né? Então é importante a gente compreender isso aí, tá certo?
Então vemos aqui o Cristo, né, crucificado, morto, mas também ressuscitado. Jesus foi condenado pelos homens. No período em que Jesus surgiu, há 2000 anos atrás, ele apareceu pregando o Evangelho, ensinando, curando os doentes e combatendo também a hipocrisia lá dos fariseus, né? Mas se Jesus foi tão bom, então, por que o mataram? Jesus só fez coisa boa, por que o mataram, né? Então Jesus não foi condenado por nenhuma dessas maravilhas. Os judeus, principalmente os fariseus, os religiosos da época, né, o condenaram porque Jesus se proclamou Deus encarnado. Então a morte de Cristo, por que os israelitas mataram ele? Não foi porque ele curou alguém, ressuscitou alguém, expulsou demônios, não foi por nada disso. Mas porque Jesus aí se proclamou Deus. Em João capítulo 5, versículo 18, João, o apóstolo, vai dizer isso. Ele vai dizer o quê? Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrava aí a lei do sábado, o mandamento do sábado, né? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando ele dizia que era filho de Deus, por exemplo, o judeu compreendia que ele era igual a Deus. Então, para o judeu, afirmar que era Deus era uma blasfêmia. Então, a partir daí surgiu a ideia de assassinar, matar, destruir a pessoa de Jesus, por causa da suposta blasfêmia, né? Então, muitas pessoas não compreendem por que Jesus morreu, né? Algumas pessoas até hoje questionam por que mataram Jesus? Ele foi tão bom, né? Mas ele estava dentro de um contexto religioso da época, em que blasfêmia era considerado pena de morte. Então eles entenderam que Jesus estava blasfemando, né? Por isso buscaram a morte dele. Para os judeus religiosos, era uma blasfêmia Jesus fazer-se igual a Deus. O que eles não entendiam é que o Salmo 45, versículos 6 e 7, apontava para o Messias como sendo Deus encarnado. Então, os judeus não compreenderam todos os textos messiânicos do Antigo Testamento. Ou seja, havia textos do Antigo Testamento, há textos no Antigo Testamento, como o Salmo 45, versículos 6 e 7, que vai apontar que o Messias seria Deus. E na época, e até hoje, né, nenhum membro do judaísmo ou da religião judaica compreende que o Messias será o próprio Deus encarnado. Mesmo o Salmo 45, versículos 6 e 7, apontando essa ideia de um Messias aí como sendo o próprio Deus. Então, Jesus, quando ele é visto e se coloca como Deus encarnado, na realidade ele está cumprindo o Salmo 45, versículos 6 e 7, que aponta o Messias como sendo alguém divino, uma divindade, ou seja, o próprio Deus. Então, apesar de todo o estudo que eles faziam da lei, né, dos profetas e dos salmos, mas não foram capazes de identificar a profecia messiânica aí dentro do Salmo 45. Eles fecharam os olhos para isso aí, o entendimento deles estavam fechados, pelo menos para essa ideia do Messias ser Deus encarnado, né? Então, assim, pode-se afirmar que a morte de Jesus foi também por causa da ignorância deles em relação à palavra de Deus. Então, eles mataram Jesus por ignorância. Eles não compreenderam que o Messias seria o próprio Deus encarnado, né? Então, até hoje, muitos irmãos, por causa de não estudar ou não compreender os textos bíblicos, tomam decisões absurdas, acreditando que está aí 100% correto, né? O Cristo é crucificado e morto. Muitas pessoas também questionam a morte de Jesus na cruz, dizendo assim, se ele era Deus, por que morreu? Deus morre? Né?
Essa pergunta é muito interessante porque Deus não morre, mas Jesus morreu. É mesmo aquelas perguntas lá, se Jesus era Deus, por que precisou do Pai, precisou do Espírito Santo, precisou se adequar às necessidades humanas, né? É parecido. Mas, para começar a responder essa pergunta, eu pergunto a você, Jesus já existia antes de nascer como ser humano? Se sim, então a divindade dele está no corpo humano ou no seu espírito? Então, se a gente conseguir responder essas duas perguntas, a gente vai conseguir responder a primeira pergunta lá, se ele era Deus, porque ele morreu. Então, essas perguntas são importantes, por quê? Porque ela faz a gente pensar mais e pesquisar mais sobre o assunto. Mas, desde já, nota-se que é um pouco complexo falar da divindade de Jesus, né? Então, Jesus já existia antes de ser um ser humano, de nascer como ser humano? Sim. Em que estado ele já existia? No estado espiritual. Ele era um ser espiritual, né? assim como o Pai e como o próprio Espírito Santo. A partir do momento que a gente compreende esse estado espiritual, a gente também vai compreender essa questão da divindade. Então, ele já era divino, com certeza. Então, realmente, Jesus já existia em espírito, como o Pai e o Espírito Santo. A divindade de Jesus já se encontrava nele muito antes dele se revestir de um corpo humano. Logo, quem morreu foi o corpo dele e não o seu espírito. Olha só o entendimento, né? Jesus, na sua condição espiritual, ele nunca morreu. E a divindade está onde? Está no espírito dele. Então, quando Jesus estava somente no seu estado espiritual, ele já era divino, ele já era Deus. O que é que ele vai fazer? Apenas vai se revestir de carne humana. A divindade está no Espírito de Cristo, né? Então, se a divindade dele está em seu espírito, então Deus não morreu, mas o corpo humano dele sim. Então, quem morreu? O homem Jesus, o corpo do Messias morreu. Mas Deus morreu? Não, porque Deus não estava no corpo, refletido em seu... Aliás, o corpo era apenas como se fosse uma vestimenta do espírito, né? Como até hoje o corpo humano, ele pode ser considerado apenas uma vestimenta do seu lado espiritual, do seu ser espiritual, né? Então, o corpo humano de Jesus morreu, foi para a sepultura. Mas a divindade não estava meramente no corpo, estava no espírito primeiramente. Então, se a divindade está no espírito humano, no espírito de Cristo, então ele, como Deus, ele nunca morreu, né? Então, para provar que Jesus, como Deus, não morreu, o que é que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar o corpo humano dele. Isso só seria possível se a divindade estivesse no seu espírito. Inclusive, isso é a novidade para muitas pessoas. Jesus, ele ressuscitou a si mesmo. Isso prova que, no seu estado espiritual, após a morte, ele estava vivo e, a partir daquele momento, ele agora vai usar da sua divindade. Você novo convertido que está nos assistindo, talvez isso seja assim, talvez você nunca ouviu falar nisso, mas isso é uma verdade que muitos não conhecem. O Jesus que morreu foi o corpo humano ou a figura humana do Messias. Mas a divindade, o Messias divino, o Messias Deus, que estava no seu estado espiritual, nunca morreu. Então, para provar isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar o seu corpo humano. E é claro, né, se ele ressuscita o seu corpo, é porque ele, em espírito, estava vivo. Vamos ver aí o texto aí que fala sobre o assunto, né? João, capítulo 2, versículo 19 ao 21, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derrubem este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos
foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, o que é que ele está dizendo? Quando ele disse, derrubem este templo, ele está falando, derruba esse corpo. Está falando do corpo dele. E ele está dizendo o quê? E em 3 dias eu o levantarei. Então, quem é que ia levantar o próprio corpo dele? O próprio Jesus. Então, aqui nós entendemos que Jesus, depois de morto, ele, no seu estado de espírito, ele ressuscita o seu próprio corpo, demonstrando que a divindade estava no seu estado espiritual e não no seu corpo meramente humano, né? Então é interessante, é importante isso aqui. A partir daqui nós compreendemos que Deus nunca morreu. Logo, hinos, como aqueles hinos aí da Voz da Verdade, que disse que Deus morreu, uma referência a Cristo quando morre na cruz, na realidade é uma heresia, né? Deus nunca morreu e nunca vai morrer. O que morreu foi o corpo humano dele, mas Deus nunca morreu. E também ele nunca teve mãe, né? Então, Maria foi mãe do homem Jesus, daquele corpo humano de Jesus, mas ela nunca foi mãe do Jesus Deus, porque Jesus Deus já existia muito antes dela existir. Inclusive, ela é uma criação dele. É só uma questão de lógica. Bom, mas porque Deus, para salvar os que crescem, né, teve que enviar Jesus para morrer? Deus queria salvar a humanidade. E ele vai salvar quem? Os que crescem no Filho, né? Então, por que Jesus teve que morrer? Por que Deus não salvou a humanidade de uma outra forma? Muitas pessoas perguntam, rapaz, não tinha outra forma, outro método de Deus salvar os que iam crer em Jesus, não? Jesus tinha que morrer pelo povo? Vamos entender isso, né? Em Mateus 5,17, Jesus diz que veio cumprir a lei. E o que é que está escrito na lei também, né? Está escrito que para uma pessoa ser livre de seu pecado, ela deveria sacrificar um cordeiro em seu lugar. Levítico, capítulo 4, versículo 32, vai nos dizer isso, né? E Jesus, como ele veio cumprir a lei, então ele vem ser esse cordeiro, por isso que ele deveria morrer. Então, por que ele vai morrer? Por que ele tem que salvar as pessoas através da sua morte? Porque o cordeiro deveria ser sacrificado em lugar do inocente, aliás, do culpado, né? Então, se havia a morte do cordeiro, e Jesus viria a representar esse cordeiro, então também ele deveria morrer. É por isso que, se Jesus não tivesse morrido, não poderia haver salvação. Certa vez, Jesus expressando que iria morrer, Pedro até tentou impedir, né, Jesus de morrer. Pedro até falou que não ia permitir isso, e Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, né? Porque ele não sabia, foi inocência da parte dele, ignorância da parte de Pedro, né? Mas ele impedir a morte de Cristo na cruz, era impedir a redenção de todo aquele que cresce em Jesus. Então ele tinha que morrer realmente, né? Baseado aí na lei de Moisés. Então, vamos aqui para a nossa conclusão. O Jesus que cremos é o Filho de Deus, enviado para salvar todo aquele que nele crê, que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e um dia voltará para buscar a sua igreja, né? Então, de acordo com essa lição, responda: podemos dizer que Maria é mãe de Deus, já que Jesus é Deus? Então, você novo convertido, você vai discutir essa pergunta aí, vai responder no grupo do WhatsApp, e vocês vão questionar juntamente com a liderança de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.